Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Dando continuidade ao nosso recolhimento, nesta segunda meditação sobre este grande tema, sobre a luz da fé. Já nos perguntávamos, né? Eu tenho fé? Eu quero acompanhar Cristo de perto? Eu quero segui-lo? Eu quero amá-lo? Eu quero confiar em Deus? E olha, uma ideia, né, que a gente não pode esquecer, que a fé, enquanto virtude teologal, a fé, ela é um dom de Deus, é um dom que nós recebemos. Reparem, nós não precisamos fazer nada por merecer a fé, ela é um dom. Nós recebemos este dom num momento muito preciso da nossa vida, que é o momento do nosso batismo, quando a gente foi batizado, seja quem foi batizado de adulto, quer dizer, já adulto, seja quem foi batizado, bebê, sei lá, com 2 dias de vida, nasceu, deu 2 dias, foi batizado, ou 1 semana e foi batizado, 1 mês foi batizado, tanto faz. A partir do momento em que nós fomos batizados, naquele momento, nós recebemos a fé. Nós recebemos as virtudes teologais que são infundidas por Deus na nossa alma. Nós recebemos os dons do Espírito Santo. Porque tudo é dom. Essas coisas, entre aspas, coisas, essa graça de Deus é um dom. Nós não fazemos por merecer. Não é uma espécie de condição que Deus coloca. Se você fizer tal coisa, aí você vai merecer e aí eu vou te dar a minha graça. Não nesse sentido. Tudo bem, nós temos que fazer algo, nós temos que ser batizados. Nós temos que ser batizados, é verdade, mas reparem, não é porque merecemos, colocamos as condições, porque como falávamos antes, a graça de Deus que nós recebemos para que ela frutifique, é necessário que nós correspondamos. Então isso sim, o dom nós recebemos de forma imerecida. Agora, a correspondência ao dom, ok, isso depende de nós. Por isso pensarmos, o que eu faço, o que eu posso fazer para cultivar a minha fé? O que eu posso fazer para desenvolver que essa fé cresça, viver de fé? O que é viver de fé? Viver de fé
deixar Deus agir em nós. Viver de acordo com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Como isso é importante. Como isso reflete, ou mostra, manifesta a nossa vontade, o nosso desejo eficaz de estar com Deus, de se encontrar com Deus, de deixar Deus agir em mim, deixar Deus agir em mim, deixar Deus agir no meu coração. Como isso é importante. Antes também falávamos, no final da primeira meditação, de como vale a pena lermos, estudarmos os documentos do magistério da igreja, os documentos escritos pelos papas. E tem um documento, tem uma carta, uma encíclica do Papa São João Paulo II, cujo título vem ao encontro do tema do nosso recolhimento de hoje, dessas nossas meditações de hoje, desta manhã. A encíclica Fides et Ratio. Como vocês sabem, todos os documentos da igreja, ou grande parte dos documentos, das cartas e encíclicas, o título da carta são as primeiras palavras do documento. Então, Fides et Ratio é o nome dessa encíclica do Papa São João Paulo II, e começa justamente falando disso, né? Sobre a fé e a razão, né? Fides, a fé, et ratio, e a razão. O Papa começa dizendo: a fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Qual que é o intuito, ou um dos intuitos, talvez o principal intuito, do Papa São João Paulo II ao escrever essa encíclica? O Papa queria defender, ele queria nos lembrar de que a nossa razão, ratio, a nossa racionalidade, o nosso intelecto, a nossa inteligência, é capaz de alcançar as verdades fundamentais sobre Deus e sobre nós mesmos. E que não há um antagonismo entre a fé e a razão. Por isso usar essa imagem, né, poética, digamos assim, né, das duas asas. Né? Os pássaros têm duas asas, né, e as duas são igualmente importantes. Ou seja, ao comparar a fé e a razão como as duas asas do ser humano, para alcançar, para voar em direção à verdade, ao conhecimento da verdade, Papa São João Paulo II estava justamente nos lembrando disso. Olha, não são antagônicas, não são inimigas. A fé não é inimiga da razão, da inteligência, da racionalidade humana. Não há uma inimizade, não há uma luta, um confronto de uma com a outra. Não é assim. Nós, seres humanos, necessitamos de ambas asas. Uma, a fé, a outra, a razão. Por quê? Porque fé e razão vêm de Deus. A fé vem de Deus, a razão também é um dom de Deus.
Foi Ele quem nos criou com esta razão e não outra. Reparem, quando nós reparamos na natureza, nós não encontramos outro ser que tenha uma inteligência como a nossa, uma razão como a nossa. Os cachorros, os gatos, um papagaio, uma maritaca, uma calopsita, um golfinho, não sei se alguém tem golfinho de estimação, acho que não, né? Mas um chimpanzé, um mico-leão dourado, etc. A lista podia, né, é longa, né? A lista de animais criados por Deus é longa. A gente pega esses animaizinhos que são tão fofinhos, mas a gente olha para eles e eles, como costumava dizer, brincando, né? Ariano Suassuna, um chimpanzé não consegue fazer isso. E ele pegava um prendedor de roupa, daqueles antigos, de madeira, com uma molinha no meio, né? Um chimpanzé, mais inteligente que seja, nunca vai fazer um prendedor de roupa. Como quem diz, olha, a distância é abismal na capacidade de um primata, de qualquer outro primata, para o ser humano. A distância é abismal, é muito diferente. Ou seja, quem que nos fez assim? Quem que escolheu que o ser humano teria essa inteligência e os demais animais não? Tem que haver, né, uma inteligência superior que ordena tudo isso. As coisas não podem ser fruto do acaso, porque não há intencionalidade no acaso. Mas tudo isso para dizer que fé e razão vêm de Deus. Ambas são capacidades dadas por Deus, pelo nosso Criador, à alma humana. Capacidades da alma humana. Capacidades que possibilitam que nós alcancemos e possamos abraçar a verdade e o bem. O que é bom, o que é a verdade. Todo ser humano se pergunta por isso, né? Mesmo quando o ser humano se equivoca, ele se equivoca buscando a verdade, buscando o bem. Ele busca, ele deseja, ele anseia pelo bem, pela verdade, por aquilo que verdadeiramente preenche o seu coração. Fé e razão, ambas luzes de Deus, dons de Deus, capacidade dada por Deus, para que o ser humano possa conhecer a verdade sobre Deus, sobre a criação e sobre si mesmo, sobre nós mesmos. E ter fé, portanto, não é fechar os olhos, mas abrir os olhos para enxergar as coisas como Deus vê. Como que Deus vê? Ele que é o Criador de todas as coisas, Ele que é o meu Criador. Quer dizer, como que Ele olha para mim e o que Ele, Deus, espera de mim? Então, à luz da fé, como dizíamos antes, né, na primeira meditação, ao recordar o testemunho daquele ator que dizia que a partir do momento em que ele percebeu o olhar de Cristo para ele reconheceu que a partir daquele momento a fé agora abrange todos os setores da minha vida. Eu queria que a gente agora pensasse com calma nisso. O que significa que a fé, a luz de Deus, a luz da fé, que ela ilumine tudo
todos os âmbitos da nossa vida. O que significa isso? Como que isso acontece na prática? Olha, na prática, né, isso acontece através do estudo, que também já mencionávamos antes. Quando eu me decido a estudar o catecismo da Igreja Católica. Quando eu decido a aprofundar no conhecimento da minha fé. Reparem, é uma decisão. É uma consequência muito concreta. A pessoa que se deixa levar pela fé, ela percebe que precisa de aprofundar, de consolidar os alicerces do edifício espiritual, do edifício da sua alma. E, portanto, a pessoa procura adquirir esse conhecimento. Ela vai estudar, ela vai fazer um curso, ela vai procurar ajuda de alguém ou de algum grupo que lhe ajude, que lhe ensine sobre a sua fé, sobre a doutrina católica. E hoje em dia, né, a coisa é tão fácil. Há tanta informação na internet, há tantos bons grupos e bons professores. Um sacerdote que recentemente começou a dar cursos também sobre a doutrina católica, é o padre François Costa, muito didático, que tem lá na internet, né, o seu curso. Claro, como não citar, né, Padre Paulo Ricardo e tantos outros bons sacerdotes e leigos, né, quantos leigos também que, né, dão doutrina, seja ao falar diretamente, claramente, explicitamente sobre a fé, ou falar de situações humanas, né? Por exemplo, quantos casais na internet que acabam mostrando, olha, como é que a gente vive a nossa fé, é assim que a gente vive, e pronto, estão dando exemplo, estão mostrando que, olha, é possível viver de acordo com a nossa fé, e nós precisamos desses bons exemplos, né? E nós mesmos podemos ser esses bons exemplos. Não nos esqueçamos disso, né? Jesus, no Evangelho de hoje, né, o Evangelho da missa de hoje, Jesus termina com um mandato apostólico: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Jesus diz isso para todos nós. Todos temos que dar exemplo. Melhor, a gente não tem que ficar preocupado em dar exemplo. A gente tem que ficar preocupado, entre aspas, a nossa preocupação é de viver bem. Viver bem. O exemplo, se a gente dá exemplo ou não, isso vai ser consequência da nossa vida. Quem conviver conosco verá o nosso exemplo. Se for bom exemplo, que ótimo. E também verão os nossos maus exemplos, né? Quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente pisa na bola. O exemplo é consequência da vida da pessoa. Mas reparem, falávamos dessa decisão, né? Eu quero aprofundar na minha fé. Eu quero conhecer melhor a minha fé. Eu quero ler bons livros que falem sobre a minha fé. A leitura espiritual, né? A famosa leitura espiritual, que é uma prática de piedade, é tão importante, tão útil e tão eficaz ao longo dos anos. Imaginem, né, se todos nós criássemos esse bom hábito de lermos um livro espiritual, seja doutrinal, seja apologético, seja de testemunho, né? Por exemplo, as biografias dos santos, né? Que são um testemunho de vida para nós, né? E nós aprendemos também com a vida dos santos, que foram esses nossos irmãos que procuraram viver de acordo com a sua fé, que procuraram viver de acordo com esse amor de Jesus Cristo. Então imaginem, anos e anos e anos, cada dia
nós vamos fazendo a leitura espiritual. São José Maria, por exemplo, aconselhava, como faz parte do plano de vida espiritual no Opus Dei, 10 minutos, aproximadamente 10 minutos de leitura espiritual todo santo dia. É pouco? É pouco. Se a gente for pensar, 10 minutos por dia, o que é isso? É pouco. Agora, pega 10 minutos por dia ao longo de um ano, ao longo de 10 anos, ao longo de uma vida inteira. Quer dizer, quantos livros não teremos lido ao longo da nossa vida? E claro, não só ler para conhecer, mas ler para aprofundar, para assimilar o que é lido, para examinar a nossa consciência, para a gente ver, olha, eu coloco isso em prática, isso que eu estou lendo aqui, eu traslado aquele conteúdo para a minha vida, e eu faço esse exame de consciência, como que eu vivo isso daqui que eu estou lendo? Estou tirando proveito para a minha vida, para o meu dia a dia? Então a gente tem que confrontar o tempo todo a fé, a luz da fé, a luz da doutrina de Cristo, a luz dos ensinamentos de Deus, que chegam até nós através do catecismo da Igreja Católica e do magistério da Igreja. Confrontar esse conhecimento, esse ensinamento, essa teoria, digamos assim, com a nossa vida prática, com a nossa conduta prática. Por isso que quando alguém me fala que está faltando a paciência em casa, que a pessoa não está tendo paciência em casa ou no trabalho, na hora eu penso, sugerir para a pessoa: já leu o livro A Preguiça, escrito pelo padre Francisco Fausto? Claro, é um meio bem concreto, olha, eu vou ler o livro vai me ensinar sobre o tema, e eu vou poder, a partir daquele conhecimento, confrontar aquela teoria que está ali no livro com a minha vida prática, com a minha conduta real. E é assim que nós vamos transformando uma teoria em prática, na prática da minha vida, na minha vida concreta, na minha vida real, na minha vida cotidiana, aqui e agora. Aquilo que eu li naquele livro lá, tão bonito, estou conseguindo colocar aquela teoria em prática na minha vida? Essa é a luta da fé, é deixar a luz de Deus de fato iluminar o nosso coração, iluminar a minha vida, iluminar a minha conduta. Então nós vamos conferindo a minha conduta com aquilo que Deus espera de mim, com aquilo que eu já aprendi que é a conduta correta. Esse é o efeito real, concreto, da luz da fé na nossa vida. Ou seja, é importante, muito importante, que a gente traga esse conteúdo para a prática. Há muitas pessoas que se perdem na teoria, que se perdem em discussões teológicas, que estão muito bem para um teólogo profissional, que não é o caso de nenhum de nós aqui. Nós somos teólogos práticos, digamos assim, entre aspas, não teóricos, práticos. A teologia, a doutrina, os ensinamentos de Deus, através da Bíblia e através da igreja, chegam até nós como um convite de Deus para configurarmos a nossa vida. Como que eu vivo? Como que eu coloco isso em prática? É disso que se importa, é isso que interessa. É isso que interessa. Como que eu vivo? Falávamos da leitura espiritual. E também podemos citar aqui outros meios
tão bons que nos ajudam a aprofundar na fé. A oração pessoal, esses momentos de intimidade com Deus, que a gente para tudo, na medida do possível. Claro, quem tem criança pequena, né, às vezes não dá para parar tudo, né, dá para parar quase tudo, né, mas na medida do possível a gente tenta parar tudo para estar com Deus, a sós com Deus, né? Quero estar a sós com Deus, né? Sozinho, sozinha com Deus, para meditar na minha vida, para falar com Deus. Oração é falar com Deus. Então eu vou falar com Deus sobre a minha vida, eu vou falar com Deus sobre as minhas preocupações, eu vou falar com Deus sobre as minhas dúvidas, sobre os meus questionamentos, sobre aquilo que me faz sofrer. Vou falar com Deus, e isso é importantíssimo. A oração, entendida como diálogo com Deus, é super necessário, é totalmente necessário na nossa vida. Se queremos crescer na nossa fé, se queremos que a nossa fé de fato vá configurando a nossa vida, a gente precisa da oração. Por isso que Santa Teresa de Jesus dizia que quem faz 15 minutos de oração por dia se salva. Olha que frase. Olha que frase. Quem de verdade procura o diálogo com Deus, porque fazer oração é isso, hein? É de verdade procurar um diálogo com Deus. Então, quem de verdade procura o diálogo com Deus, essa pessoa se salva. Porque a vida eterna nada mais é do que a posse de Deus. Então aquele ser humaninho que aqui na terra lutou verdadeiramente para estar com Deus, olha, depois que essa pessoa morre, para onde que ela vai? Ela vai para aquele lugar, ou para aquela pessoa, para junto daquela pessoa com quem ela passou a vida inteira tentando dialogar, tentando amar, lutando por amar, por estar com Deus. Então, a oração mental, a oração pessoal, ela é muito importante, totalmente necessária na nossa vida. E uma conduta que é muito necessária, seja ao ler a Bíblia, seja ao ler uma leitura espiritual, seja ao participarmos da missa, ao rezarmos um terço, ao fazermos a nossa oração pessoal, é um clima entre aspas, interior de recolhimento. Há pessoas que não conseguem alcançar o diálogo com Deus porque estão muito dispersas. Essa vida multitarefas que todos nós levamos, isso para a vida espiritual é terrível, porque a vida espiritual necessita, a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida espiritual necessita de exclusividade. Eu e Deus. Sozinho, sozinha, a sós. Estar a sós com a pessoa que nós amamos. Estar a sós com Deus. Isso é o recolhimento. Buscar esvaziar o nosso coração, a nossa alma, né? Os nossos sentidos, né? A nossa atenção, ela tem que estar recolhida para estar com Deus. Então, o recolhimento, ele é super necessário. E se nós estivermos dispersos em 1000 coisas, distraídos com 1000 coisas, a gente não consegue, ou vamos ter uma dificuldade muito grande para mergulharmos em Deus, para estarmos a sós com Deus. Está aí um esforço necessário de valorizarmos e cultivarmos o recolhimento.
do nosso coração, da nossa alma, das nossas potências, recolhidos com Deus, para estar com Deus. Um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Pedir ao Espírito Santo luz para o nosso entendimento, para o entendimento, digamos assim, da nossa razão e do nosso coração. Luz para o intelecto, luz para o coração. Depois, outro meio necessário, ou pelo menos muito proveitoso para o crescimento, para o cultivo da nossa fé, é a direção espiritual ou a orientação espiritual. Na direção espiritual, nós vamos em busca de ajuda, de alguém, que pode ser um sacerdote, mas que também pode ser, uma grande amiga, que entende das coisas de Deus, uma pessoa bem formada na fé, na doutrina, e que procura levar uma vida coerente. Esse sacerdote ou essa pessoa amiga que nos ajuda, que nos dá ajuda, que nos dá auxílio para caminharmos rumo a Deus, em direção a Deus. E claro, a direção espiritual é algo que depende de nós, depende de eu abrir o meu coração para aquela pessoa, seja uma amiga, seja um sacerdote, abrir o meu coração com sinceridade, para mostrar quais são as dúvidas, onde estão as feridas desse coração, de que orientação eu estou precisando, e também, para acolhermos os conselhos recebidos, porque o diretor espiritual, seja quem for, ou aquela grande amiga que é uma espécie de confidente, de conselheira, aquela pessoa, quando ela nos aconselha, ela sabe que não é ela que vai viver por nós aquilo, ela está aconselhando. Colocar ou não em prática o conselho que foi recebido depende de nós, depende de mim, e eu sou o primeiro interessado em querer cultivar a minha fé, em querer crescer, cultivar e crescer na minha união com Deus. O interessado sou eu. Quer dizer, a gente, quando procura a direção espiritual, a gente não vai para a direção espiritual para prestar contas. Não é prestação de contas. Não é, eu tenho que contar tudo para ele me conhecer. Não, isso é um meio. É um intuito. Que eu seja santo. Quer dizer, eu estou buscando ajuda para eu ser santo. Eu estou buscando ajuda para crescer na fé. Eu estou buscando ajuda para descobrir o que Deus quer de mim nessa vida. Agora, quem tem que enxergar sou eu. E quem que tem que colocar aquele conselho em prática, ou melhor, em primeiro lugar, quem tem que conferir que aquele conselho é de fato acertado, e para depois abraçá-lo, para depois colocá-lo em prática, sou eu. Não é o outro, sou eu. Então, quando a gente encara a direção espiritual na forma correta, ela é um meio maravilhoso para crescermos em união com Deus, para crescermos na nossa vida de piedade. Vamos terminando essa nossa segunda meditação do recolhimento de hoje, olhando para Nossa Senhora, olhando para Maria Santíssima, porque Nossa Senhora, ela é a pessoa que mais tem fé, ela é a única que não duvidou que o seu filho Jesus iria ressuscitar. Todos os demais, todos os apóstolos e aquelas santas mulheres, parece que tinham esquecido que Jesus ia ressuscitar, e estavam tristes, desanimados, com medo,
que as santas mulheres foram ao sepulcro para embalsamar o corpo morto de Jesus. E Nossa Senhora não. Nossa Senhora tinha certeza, não, meu filho disse que vai ressuscitar. Eu acredito no meu filho, eu não vou duvidar do meu filho. Nossa Senhora estava em paz. A paixão já tinha passado, já tinha acabado todo aquele sofrimento. Jesus ainda estava no sepulcro, mas Nossa Senhora se lembrava, não, meu filho disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Então, para que eu vou ficar triste? Para que eu vou ficar desanimada? Para que eu vou lá no sepulcro embalsamar um corpo morto, que já não está morto? Para quê? Olha como que Nossa Senhora é para nós um grande modelo, um grande exemplo de pessoa que tem fé, que acredita de verdade. Nós pedimos a Nossa Senhora, nossa Mãe, a Rainha do Céu, que ela nos ensine também a guardar e ponderar no nosso coração, como ela o fez, tudo aquilo que se refere a Jesus Cristo, tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou, à luz da fé, à luz dos ensinamentos de Cristo, para que assim, dessa forma, que saibamos caminhar e ajudar os outros a caminhar, cada um, por onde Deus chama, por esse caminho da luz da fé, pelo caminho da santidade, por esse caminho que Deus quer para cada um de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.